Oi pessoal, hoje à noite vamos viajar até aquelas noites geladas em que até respirar doía, para descobrir como os vikings costuravam suas roupas nos longos invernos. Imagine, o vento cortante lá fora, a fumaça grudando nos cabelos, e você tentando, com os dedos quase dormentes, transformar lã bruta em algo que não arranhasse tanto. Parece simples? Spoiler, não é. E sejamos sinceros, você provavelmente não sobreviveria sem reclamar de cada fiapo fora do lugar. Antes de se acomodar, curte o vídeo e se inscreve, mas só se realmente gosta do que faço. Comenta de onde você assiste e que horas são aí. É sempre curioso ver quem está virando a noite comigo. Agora apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave, e vamos mergulhar nessa jornada. Você se senta perto do fogo, onde o calor vacila mais do que aquece. A roda de fiar gira devagar, rangendo como se contasse segredos. Cada fio nasce da lã bruta de ovelhas tão resistentes que parecem feitas de pedra e gelo. O cheiro é mistura de fumaça e lã úmida, estranhamente reconfortante. Na penumbra, mulheres mais velhas e jovens dividem o espaço. As mais experientes orientam com piadas. Puxa mais ou vai vestir só meio guerreiro. A lã passa pelos dedos calejados, ganhando forma quase sem que você perceba. Parece mágica, mas é prática, tradição, e muitas noites em claro. Os vikings dependiam quase só da lã, pois suas ovelhas eram adaptadas ao frio. Essa lã virava mantos, túnicas, calças e gorros. Fiar era a tarefa feminina, mas essencial. Sem essas mãos trabalhando à noite, não havia viagem ou batalha. Enquanto observa, você percebe que cada mulher segura a roca de um jeito. Historiadores discutem se havia método oficial, ou se tudo dependia do costume familiar. Alguns dizem que cada casa tinha um ponto secreto, como assinatura herdada. E fiar não era só obrigação, era contar histórias. Entre puxões de fio, surgiam risadas, lembranças e boatos sobre navios que talvez não voltassem. É aí que você pensa como hoje é fácil reclamar de uma camiseta que encolhe. Mas naquela época, cada erro custava horas de retrabalho em noites de vento gelado. As histórias se enrolavam no fio. Dragões, deuses disfarçados, guerreiros salvos por túnicas grossas. Verdade? Quem liga, quando a narrativa ajuda o tempo passar. Você aprende que nem toda lã servia para tudo. A mais macia ia para roupas íntimas, a mais áspera, para capas contra a neve. Nada se perdia, até sobras reforçavam solas ou enchiam almofadas. As mãos das mulheres, rachadas pelo frio, seguem firmes. Cada fio torcido não era só calor, era também preocupação e carinho, pois saber que alguém partiria protegido por algo feito por você era reconfortante e assustador. A roda rende e as conversas mudam. Falam do vizinho preguiçoso, da filha que não quer aprender e da jovem que bordou o nome do noivo na túnica. Risco, pois se ele não voltasse, restaria só saudade. Também surgem preocupações. A lã parece menos farta. Alguns historiadores acreditam que secas ou mudanças no clima forçaram os vikings a importar tecidos, algo caro. O calor quase faz esquecer o vento lá fora. A roda continua girando, a lã vira metros de fio, que passam a fazer parte de uma história maior, tecida por vozes antigas, mais próximas. É quase como se, ao fiar, essas mulheres tecessem também um feitiço contra medo e solidão. E assim, entre risadas, lembranças e o som hipnótico do tear, você entende que cada ponto não era só lã, era vida, esperança e uma boa desculpa para ficar perto do fogo até o sono chegar. Você já se perguntou de onde vem toda aquela lã que está sendo fiada e costurada com tanta paciência? Pois é, a jornada começa lá fora, no pasto gelado onde as ovelhas resistentes dos vikings pastam sob um céu cinzento e cortante. Essas não eram ovelhas qualquer. Eram criadas para enfrentar os invernos mais rigorosos da Escandinávia, com lã densa e áspera o suficiente para proteger até do vento mais impiedoso. Enquanto observa, você sente o cheiro úmido da terra congelada e ouve o som distante do vento assobiando entre as árvores. É como se a natureza também estivesse participando desse processo.
O manejo da lã começava com a tosquia, uma tarefa que acontecia geralmente na primavera, quando o frio já dava trégua, e as ovelhas precisavam se livrar do excesso de lã para não sofrer com o calor. As mulheres da comunidade tinham um papel crucial nesse momento, pois depois da tosquia, vinha a limpeza da lã, uma atividade meticulosa que envolvia lavar e separar as fibras para tirar sujeira, terra e até pequenos gravetos presos no pelo. Você imagina o cuidado que isso exigia, principalmente quando a água disponível era gelada e escassa. Um fato histórico interessante é que, apesar de serem criadores de ovelhas com lã rústica, os vikings também tinham acesso a tecidos de linho, importados ou cultivados localmente em menor escala. O linho era usado para roupas mais leves e delicadas, mas no inverno, nada superava o calor da lã bem preparada. Curiosamente, historiadores ainda discutem se o linho era realmente produzido em grande escala pelos vikings, ou se sua presença era mais restrita a áreas específicas e classes sociais. De volta à lã, você nota que o processo de limpeza não era apenas funcional. As mulheres desenvolviam técnicas para que a lã mantivesse sua resistência, e ao mesmo tempo fosse confortável ao toque. Para isso, usavam água morna de fontes naturais e até cinzas de madeira para ajudar na lavagem, uma prática que você acha quase mágica, considerando a ausência de sabões modernos. E a água, apesar de fria, parecia energizar as mãos que trabalham, como se o contato com a natureza fortalecesse a alma junto com o tecido. Enquanto isso, você percebe o ritmo quase meditativo dessa preparação. O movimento repetitivo de lavar, esfregar e enxaguar lembra aquela sua rotina chata, tipo lavar a louça. Mas aqui, cada gesto tem um peso enorme. Afinal, daquela lã depende a proteção contra um inverno que não perdoa. Em meio a esse cenário surge uma curiosidade excêntrica. Em algumas regiões, as mulheres usavam partes das cascas de árvores para tingir a lã com cores que iam do amarelo queimado ao marrom escuro. Isso não só tornava as roupas mais bonitas, mas também dava uma camada extra de resistência contra a umidade. Você imagina que, para os vikings, essa técnica devia parecer quase um truque de feiticeira. Você pensa que, para preparar as roupas do inverno, não bastava apenas fiar e costurar. Era preciso entender de plantas, clima e até de química natural. Uma verdadeira ciência prática, passada de geração em geração. As crianças observavam atentamente, aprendendo desde cedo que, para sobreviver na Escandinávia medieval, saber trabalhar a lã era tão importante quanto manejar uma espada. Enquanto as mãos experientes continuam a preparar os fios, você sente a conexão entre o homem e o ambiente. Não há desperdício, não há pressa. Cada passo é feito com respeito e conhecimento profundo da terra, do animal e do clima. Tudo isso para garantir que, quando o vento do inverno soprar, cada pessoa tenha um abraço quente de lã para se proteger. E assim você percebe que o começo do processo aparentemente simples esconde uma complexidade cheia de tradição, engenhosidade e, claro, muito suor. Porque, convenhamos, fiar é uma arte, e quando o frio aperta, arte e sobrevivência se misturam. Você agora mergulha na parte que talvez seja a mais surpreendente para quem imagina o inverno viking como um mundo cinza e sem cor: o tingimento das roupas. Imagine que, mesmo cercados por gelo e neve, os vikings encontravam maneiras criativas e limitadas de dar vida e personalidade às suas vestimentas. Afinal, quem disse que no meio do frio não se pode brilhar um pouco? O tingimento começava quase sempre com plantas, cascas de árvores e até insetos que cresciam nas florestas e campos escandinavos. Por exemplo, o amarelo queimado vinha da casca do amieiro, o vermelho podia ser extraído do líquen, e o azul, acredite, vinha de um inseto minúsculo chamado cochonilha, que era raro e muito valorizado. Você consegue imaginar a paciência e o cuidado que esses processos exigiam? Coletar o suficiente para tingir uma peça inteira era um verdadeiro trabalho artesanal.
Historicamente, a paleta de cores dos vikings era limitada em comparação com os tons vibrantes dos tecidos importados do Mediterrâneo, mas isso não diminuía a importância cultural das cores locais. Curiosamente, arqueólogos encontraram roupas tingidas com tonalidades que indicam que os vikings valorizavam bastante a aparência, mesmo em tempos difíceis. Historiadores ainda discutem se as cores tinham algum significado simbólico ligado ao status social ou a crenças espirituais, mas o que importa é que elas davam vida à rotina austera do inverno. O processo de tingimento, no entanto, não era só estético. Muitas vezes, as substâncias usadas para tingir também ajudavam a proteger a lã contra insetos e fungos, o que fazia todo sentido em um clima úmido e frio. Por exemplo, o tanino presente nas cascas de árvores não só dava cor, mas funcionava como um conservante natural. Ou seja, cada manto colorido carregava também uma camada extra de proteção invisível. Você imagina as mulheres preparando essas tinturas em grandes panelas sobre o fogo, misturando ingredientes que pareciam saídos de um livro de poções. Às vezes, o cheiro que saía desses caldeirões devia ser tão estranho quanto as cores que apareciam no final. Mas, mais que isso, o tingimento era uma forma de expressão, uma declaração silenciosa de quem você era dentro da comunidade. Entre essas práticas, uma curiosidade marginal: há relatos de que alguns vikings usavam urina fermentada para fixar as cores, um processo que certamente não deve ter sido o favorito das visitas. É curioso pensar que, em tempos sem produtos químicos industrializados, soluções pouco convencionais faziam parte do cotidiano. Você percebe também que, apesar de toda essa criatividade, o tingimento era algo que acontecia principalmente nos meses mais quentes, quando os recursos naturais estavam mais disponíveis. Durante o inverno rigoroso, o foco era mais em conservar e remendar as roupas existentes do que em criar novas peças coloridas. Enquanto observa esse ciclo, pensa nas discussões acadêmicas sobre até que ponto as cores influenciavam a identidade dos vikings. Historiadores ainda debatem se as roupas coloridas eram restritas aos guerreiros e nobres, ou se os camponeses também tinham acesso a essas tonalidades, ainda que em versões mais simples. De qualquer forma, ao fim do processo, uma peça de roupa que passou pelo tingimento era quase uma obra-prima da engenharia natural, resistente, bonita e cheia de significado. E mais, em uma época sem redes sociais, era a forma que cada pessoa tinha de se destacar e expressar sua história. Assim você começa a entender que, mesmo nos invernos mais longos e sombrios, os vikings encontravam jeitos de colorir o próprio mundo, um fio de lã por vez. Você agora está diante de algo que parece simples, mas que carrega um peso enorme na vida dos vikings: os pontos, os nós e os símbolos secretos usados na costura das roupas. À primeira vista, pode parecer apenas uma técnica para juntar pedaços de tecido, mas, para os vikings, cada ponto carregava uma função prática, e muitas vezes, um significado mais profundo, quase espiritual. Ao observar as mãos que costuram, você percebe que os pontos são feitos com cuidado, nem muito apertados para não rasgar o tecido, nem muito frouxos para não deixar brechas por onde o frio pudesse entrar. É quase um equilíbrio perfeito, uma dança entre força e delicadeza. As agulhas de osso ou metal cortam o tecido com precisão, guiadas por dedos calejados que sabem exatamente onde cada ponto deve estar. Historicamente, sabe-se que os vikings utilizavam diversos tipos de pontos, desde o ponto reto básico até pontos mais elaborados para reforço e decoração. Curiosamente, alguns desses pontos formavam padrões que serviam como marcas de família ou clã, quase como uma assinatura costurada na roupa. Isso ajudava a identificar de onde uma pessoa vinha, uma informação vital em sociedades onde alianças e rivalidades eram constantes. Você fica intrigado ao saber que os nós nas costuras também tinham um papel além do funcional. Alguns eram feitos para prender amuletos ou pequenos objetos de proteção, enquanto outros simbolizavam votos ou promessas silenciosas, como um compromisso de proteção entre os membros da comunidade. Historiadores ainda discutem se esses símbolos eram realmente entendidos por todos, ou se faziam parte de um conhecimento reservado a poucos.
Além disso, as roupas muitas vezes carregavam inscrições bordadas, usando alfabetos rúnicos, que podiam significar bênçãos, nomes ou até maldições contra inimigos. Essa prática revela o quanto a costura era uma arte que misturava o prático ao místico, o cotidiano ao sagrado. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns achados arqueológicos, foram encontrados pequenos pedaços de tecido costurados com fios feitos de cabelo humano, o que sugere uma intenção especial de conferir proteção ou ligação espiritual à peça. Você consegue imaginar costurar seu próprio cabelo em uma roupa para dar sorte? Talvez não para um dia comum, mas para um momento importante, como uma batalha ou uma viagem perigosa. Enquanto observa a precisão dos pontos e a simetria dos nós, percebe também a importância da paciência nesse trabalho. Cada roupa podia levar dias, às vezes semanas, para ser concluída, principalmente se fosse uma peça especial destinada a uma ocasião importante. Você pensa no quanto isso contrasta com a rapidez e o consumo atual, onde roupas são produzidas em massa e usadas por poucos meses antes de serem descartadas. Aqui, cada ponto é um investimento, um ato de amor e cuidado, que carrega histórias e esperanças. Por fim, você entende que os pontos e nós que parecem pequenos detalhes, são na verdade os fios que unem não apenas o tecido, mas também as pessoas e suas histórias. Cada costura é uma linha de continuidade entre gerações, um legado tecido com mãos que enfrentaram ventos gelados e invernos sem fim. Você se aproxima agora das ferramentas que tornam possível essa arte silenciosa e paciente: as agulhas, as rocas e os acessórios feitos com materiais naturais. Imagine aquelas mãos firmes e calejadas segurando agulhas finas feitas de osso, chifre ou até madeira dura, cada uma com sua função específica. Não havia espaço para extravagâncias aqui, apenas ferramentas simples, porém essenciais, que atravessaram gerações. As agulhas usadas pelos vikings eram muitas vezes esculpidas à mão, afiadas em uma ponta para furar tecidos grossos, e na outra, alargadas para passar o fio. Você pode imaginar o quanto de paciência e habilidade era necessária para fabricar essas agulhas, que deveriam ser resistentes o suficiente para aguentar longas horas de costura, e ao mesmo tempo, delicadas para não romper a lã. A roca, aquele equipamento para afiar que gira e puxa a lã em fios finos, é outro símbolo da paciência viking. Enquanto você observa o movimento constante da roca, sentindo seu rangido característico, parece quase hipnótico o ritmo das mãos que a conduzem. Curiosamente, a roca não era apenas uma ferramenta prática, mas também um centro social, onde histórias, fofocas e conselhos eram compartilhados enquanto o fio nascia. Historicamente, as agulhas e as rocas também tinham um papel de identidade cultural. Algumas peças encontradas em sítios arqueológicos mostram decorações simples, indicando que esses objetos, embora utilitários, carregavam um certo orgulho e pertencimento. É como se, ao usar essas ferramentas, os vikings estivessem conectados a seus ancestrais, fiando não só a lã, mas a própria história. Uma curiosidade excêntrica: sabe aquele momento em que você perde a agulha no meio da costura? Os vikings também tinham suas versões disso, e às vezes, uma agulha perdida era interpretada como um mau presságio, algo que podia atrapalhar uma viagem ou um negócio importante. Nada que uma boa superstição e uma nova agulha não resolvessem, claro. Além disso, o manuseio dessas ferramentas era um aprendizado que começava cedo. As crianças observavam as mães e avós, aprendendo a respeitar cada instrumento e a valorizar o trabalho manual. Historiadores ainda discutem se existiam mestres ou especialistas nessas ferramentas, ou se o conhecimento era passado exclusivamente dentro da família. Enquanto o frio assobia lá fora, você se dá conta de que, mesmo com a simplicidade aparente dessas ferramentas, elas carregam o peso da cultura viking, da tradição e da luta diária contra o inverno impiedoso. Cada agulha que perfura o tecido é uma pequena vitória, uma linha traçada entre o passado e o futuro. Por fim, as ferramentas do frio não são apenas objetos, são companheiras silenciosas de quem se recusa a deixar o frio vencer. E, na penumbra da cabana,
Enquanto o fogo estala e o vento uiva, elas ganham vida nas mãos que as manejam com respeito e amor. Você está agora dentro daquela cabana quente, embora o frio do lado de fora ainda se infiltre pelas frestas das paredes de madeira. Aqui, as mulheres estão ocupadas costurando e fiando, criando roupas não apenas para si mesmas, mas para todos os membros do clã. Você sente o peso e a importância desse trabalho coletivo, pois cada peça é essencial para manter a todos aquecidos e protegidos. Enquanto observa, percebe como a costura funciona como uma ponte entre gerações. As mulheres mais velhas passam o conhecimento adiante, ensinando técnicas, pontos e até segredos que só quem viveu vários invernos sabe. Crianças pequenas tentam imitar os movimentos, algumas se atrapalham, outras já mostram talento, e você quase consegue ouvir as histórias e risadas que acompanham esse aprendizado. Um fato histórico interessante é que, embora a sociedade viking fosse predominantemente patriarcal, as mulheres detinham grande poder dentro do lar e da comunidade, especialmente nesse tipo de atividade. Elas eram as guardiãs das tradições têxteis, responsáveis por garantir que cada membro do clã estivesse vestido para enfrentar o rigor do inverno. Você nota que o ambiente é repleto de objetos que reforçam esse senso de continuidade: fios pendurados, peles para remendar, agulhas guardadas com cuidado e padrões de costura que parecem familiares, quase como se tivessem saído do mesmo livro ancestral. Entre os pontos e costuras, surgem conversas sobre o dia a dia, histórias das viagens dos homens, notícias de terras distantes, e até fofocas que atravessam as paredes da cabana. Esse momento de união também serve para fortalecer os laços sociais e aliviar o peso da estação fria e escura. Uma curiosidade marginal: em alguns relatos, é dito que, em momentos de dificuldade, as mulheres realizavam rituais discretos enquanto costuravam, como murmurar orações ou entoar cânticos para proteger os familiares, dando à costura um papel quase mágico e espiritual. Você também percebe que, apesar da rotina intensa, havia espaço para vaidade e expressão pessoal. Pequenos detalhes nas roupas, uma linha diferente, um bordado delicado, eram formas de mostrar identidade e cuidado, mesmo diante da necessidade urgente de aquecimento. Historiadores ainda discutem se o trabalho coletivo das mulheres em torno da costura influenciou a coesão social dos clãs vikings, mas não há dúvida de que esse era um momento essencial para o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Enquanto o fogo crepita e as sombras se alongam, você entende que essas mulheres não estavam apenas costurando roupas, estavam mantendo viva a história, a cultura e o espírito de um povo que desafiava o inverno com coragem e habilidade. Você começa a notar que, mesmo em meio aos invernos rigorosos, os vikings não abriam mão de um certo toque de vaidade e estilo, especialmente quando se tratava das capas pesadas que os protegiam do frio cortante. É quase um paradoxo pensar que, quando o termômetro despenca, o desejo por cores e detalhes não desaparece. Pelo contrário, ganha um novo significado. Essas capas não eram apenas funcionais, feitas para bloquear o vento e a neve. Elas também eram símbolos de status e identidade. Imagine uma capa grossa, feita de lã tingida, com franjas delicadas e fechos de bronze brilhante, que refletiam a luz do fogo como pequenas estrelas na noite escura. Vestir algo assim não era apenas uma questão de calor, mas também de mostrar a posição social dentro do clã. Um fato histórico conhecido é que, durante a era viking, as roupas, especialmente as capas, serviam para comunicar riqueza e poder. Cores mais vibrantes, tecidos importados ou bordados complexos indicavam que aquele indivíduo tinha acesso a recursos especiais, algo importante em uma sociedade onde a reputação podia ser a diferença entre a vida e a morte. Você também descobre que havia uma espécie de moda viking, embora bastante funcional. Pequenos detalhes, como botões esculpidos em osso ou chifre, e costuras cuidadosamente alinhadas, eram valorizados. Afinal, mesmo quando o frio tenta te derrubar, um pouco de estilo é uma forma de resistência.
Curiosamente, em algumas escavações arqueológicas, encontraram capas com bordados que misturavam símbolos rúnicos e padrões geométricos, como se essas roupas carregassem histórias e bênçãos invisíveis costuradas em cada linha. Historiadores ainda discutem se esses adornos eram puramente decorativos ou se tinham um papel espiritual, protegendo quem as usava. Você sorri ao imaginar a competição silenciosa entre os membros do clã para ver quem tinha a capa mais impressionante, mesmo que isso significasse passar horas extras costurando à luz de uma vela tremeluzente. Afinal, quem disse que os vikings não tinham seu próprio senso de moda? E claro, a praticidade nunca ficava de fora. As capas precisavam ser resistentes à água, feitas para durar e para serem usadas em diversas camadas, garantindo que o calor fosse mantido por longas jornadas. A combinação de beleza e funcionalidade mostra uma cultura que sabia se adaptar e valorizar o que realmente importava. No fim, vestir uma capa viking era mais que se proteger do frio, era vestir identidade, orgulho e um toque de vaidade. Um lembrete de que, mesmo nos dias mais escuros do inverno, o espírito humano pode brilhar. Você agora percebe que as roupas dos vikings não eram meros pedaços de tecido costurados. Elas contavam histórias, às vezes em forma de bordados detalhados nas barras, golas e punhos. Esses pequenos desenhos não eram apenas decorativos, mas verdadeiros narradores silenciosos das vidas, crenças e conquistas de quem os usava. Imagine que, enquanto as mulheres bordam com paciência quase reverente, cada ponto é uma palavra, cada linha uma frase de um conto antigo. Esses bordados podiam representar cenas de batalhas, viagens épicas, ou até símbolos da mitologia nórdica, como o martelo de Thor ou o nó de Odin, destinados a trazer proteção e coragem. Um fato interessante é que, em escavações arqueológicas, foram encontrados tecidos com bordados muito elaborados, indicando um alto grau de habilidade e dedicação. Historiadores ainda debatem se esses bordados eram usados apenas por membros da elite, ou se também faziam parte do vestuário do povo comum. Mas o consenso é que a arte da costura era amplamente valorizada. Você sente que esses bordados funcionavam como uma espécie de álbum de família portátil, preservando memórias que poderiam ser passadas de geração em geração. Além disso, os padrões tinham significado. Alguns traziam sorte, outros afastavam o mal-olhado. As roupas assim eram tanto proteção física quanto espiritual. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas peças, os bordados usavam fios de ouro ou prata para destacar certos símbolos, algo raro e valioso, que só os mais ricos podiam ostentar. Isso fazia dessas roupas verdadeiras joias têxteis, capazes de impressionar tanto quanto uma armadura brilhante. Você observa que, mesmo entre as camadas mais simples, havia pequenos detalhes cuidadosamente bordados, como uma maneira de manter a beleza e o orgulho mesmo diante da adversidade do inverno. Afinal, quando tudo ao redor é frio e cinza, um toque de cor e história costurado na roupa pode ser um raio de esperança. Historiadores também discutem se esses bordados tinham um papel nos rituais, servindo para marcar eventos importantes como casamentos ou cerimônias religiosas. Seja qual for a resposta, o que fica claro é que a costura era mais do que técnica, era cultura viva. Enquanto o fogo crepita e o vento assobia lá fora, você entende que para os vikings, bordar era uma forma de resistência silenciosa contra o esquecimento, um modo de eternizar o que era importante enquanto o inverno se arrastava. Você sente agora o peso do inverno se intensificando, enquanto observa o processo de remendo das roupas já gastas e rasgadas. Afinal, no mundo viking, onde cada peça era preciosa e o frio não perdoava, jogar fora uma roupa não era opção. Ao invés disso, as roupas eram cuidadosamente remendadas, dando-lhes novas vidas e histórias para contar. O remendo era uma habilidade essencial, transmitida de mãe para filha, que envolvia tanto conhecimento técnico quanto criatividade. Você observa as mãos experientes aplicando pedaços de lã ou linho, muitas vezes de cores diferentes, para reforçar áreas desgastadas como cotovelos, joelhos e golas. Cada remendo é uma solução prática,
mas também pode ser uma oportunidade para um toque pessoal ou até mesmo para esconder um erro. Historicamente, os vikings eram mestres em reaproveitamento. Escavações mostram roupas com múltiplos remendos, algumas vezes com pedaços de tecidos reaproveitados de roupas mais antigas, ou até de objetos diferentes, como velas ou sacos. Curiosamente, historiadores ainda discutem se o número de remendos em uma peça poderia indicar o status social ou a situação econômica de seu dono. Enquanto observa, você nota que os remendos nem sempre eram discretos. Às vezes, eles formavam padrões decorativos quase como bordados improvisados, transformando a necessidade em arte. Isso lembra você daqueles jeans modernos com patches coloridos que voltaram à moda, só que no caso dos Vikings, cada patch tinha um significado mais profundo. Você também percebe que o processo de remendo não se limitava à roupa. Pelas descrições, até mesmo as capas, botas e luvas eram reparadas com cuidado, pois a sobrevivência dependia disso. Em uma época sem fast fashion ou lojas abertas 24 horas, cada pedaço de tecido economizado era um ato de resistência. Uma curiosidade excêntrica: há registros de que alguns remendos eram feitos com fios de diferentes materiais, como cabelo ou até pequenos fios metálicos, usados para reforçar e até dar um brilho especial à peça. Você imagina que isso devia ser motivo de orgulho, quase como um troféu costurado. Enquanto as agulhas cruzam os tecidos, você pensa no simbolismo desses remendos, não apenas consertar roupas, mas também tecer resiliência e esperança. Em meio ao frio e à escassez, transformar o velho em novo era um ato de criatividade e força. Historiadores ainda debatem até que ponto essa prática influenciou a cultura material dos vikings e como ela pode ter refletido valores como sustentabilidade e respeito pelos recursos naturais. Conceitos que só agora começam a ganhar força em nosso mundo moderno. Por fim, você entende que remendar era muito mais que uma tarefa doméstica, era uma forma de preservar memórias, estender vidas e garantir que, apesar do inverno, a chama da existência continuasse acesa. Você agora percebe que, além de fiar, costurar e remendar, os vikings precisavam lidar com um desafio adicional: manter suas roupas secas e limpas durante os longos e úmidos invernos escandinavos. A umidade era a inimiga número 1 do conforto e da saúde, e suas roupas, se molhadas, podiam se tornar um convite para doenças e desconforto extremo. Dentro das cabanas, o fogo e a fumaça desempenhavam papéis essenciais não apenas para aquecer, mas para secar as peças de roupa. Você imagina os penduradores improvisados, onde mantos e camadas de lã eram esticados perto do fogo, sem se aproximar demais para não queimar. O cheiro forte de fumaça misturado ao odor da lã molhada formava uma espécie de perfume rústico, peculiar, mas que para os vikings era sinônimo de cuidado e proteção. Um fato histórico importante é que a maioria das cabanas vikings possuía lareiras centrais sem chaminés, fazendo com que a fumaça preenchesse o ambiente antes de escapar por pequenas aberturas no teto. Esse fumo ajudava a repelir insetos e a preservar as roupas contra o mofo, um benefício inesperado dessa arquitetura rústica. Curiosamente, você descobre que algumas roupas eram tratadas com gorduras animais para aumentar sua resistência à água. O processo, que hoje soaria estranho, consistia em esfregar peles e tecidos com sebo ou gordura de peixe, criando uma barreira que ajudava a manter o corpo seco mesmo sob chuva ou neve. Historiadores ainda discutem até que ponto essa técnica era difundida e se variava conforme a região. Você observa que, embora não houvesse lavanderias modernas, os vikings desenvolviam métodos simples, porém eficazes, para manter a higiene das roupas. Por exemplo, expor peças ao sol e ao vento durante os breves verões, ou até enterrá-las em areia seca para retirar a umidade, eram práticas comuns. Em meio a essas estratégias, surge uma curiosidade excêntrica. Em algumas regiões, os vikings usavam urina para limpar roupas. Isso porque o amoníaco presente ajudava a remover manchas e desinfetar. Embora não pareça atraente para você, naquela época era uma solução eficiente e acessível. Você percebe que a relação dos vikings com suas roupas era profunda.
não era apenas vestir para sobreviver, mas cuidar e manter essas peças com todo o respeito que mereciam, quase como membros da família. Afinal, cada roupa era resultado de trabalho árduo, e sabia que cada pedaço era valioso. Enquanto o fogo estala e a fumaça dança nas paredes da cabana, você entende que manter as roupas secas e limpas era uma batalha constante, uma rotina que, se negligenciada, poderia significar a diferença entre a saúde e a doença no frio cortante. Esse cuidado diário é mais um exemplo de como os vikings, mesmo diante da adversidade, encontravam soluções engenhosas para transformar o inverno de um inimigo em um desafio superável. Você percebe que, para além da costura e manutenção das roupas, os vikings também dedicavam atenção especial aos acessórios que complementavam e protegiam suas vestimentas durante os longos invernos. Luvas, chapéus, meias e até botas feitas de couro e peles eram cuidadosamente confeccionados para garantir que o frio não chegasse aos dedos dos pés ou das mãos. Imagine um par de luvas de couro reforçadas com lã, costuradas com fios grossos e resistentes, que precisavam aguentar não só o vento gelado, mas também o manuseio de armas, ferramentas e remos. Os detalhes nas costuras e a escolha dos materiais mostravam o equilíbrio entre funcionalidade e conforto. Uma arte quase perdida nos dias de hoje, quando luvas sintéticas dominam o mercado. Historicamente, sabe-se que as peles de animais como o veado, o alce e até o lobo eram usadas para fabricar esses acessórios. Elas não apenas protegiam do frio, mas também ofereciam durabilidade contra o desgaste diário. Curiosamente, algumas botas vikings apresentavam solados de madeira ou camadas de musgo para isolamento térmico, mostrando uma engenharia simples e eficiente. Você também descobre que, assim como nas roupas principais, esses acessórios podiam carregar símbolos ou padrões bordados, funcionando tanto como elementos decorativos quanto protetores espirituais. Historiadores ainda discutem se certos padrões eram exclusivos para guerreiros ou para pessoas de alto status, mas o consenso é que, em qualquer caso, esses detalhes tinham significado. Uma curiosidade excêntrica é que algumas luvas eram feitas com pele de peixe, um material surpreendentemente resistente e impermeável, embora desconfortável para o toque. Provavelmente, essas luvas eram reservadas para trabalhos específicos como a pesca no gelo, onde a água gelada ameaçava a sobrevivência. Você se imagina vestindo esses acessórios, sentindo a textura áspera do couro e o calor da lã, sabendo que cada peça foi feita com cuidado para enfrentar ventos cortantes e nevascas impiedosas. É fácil entender por que, para os vikings, esses itens não eram meros complementos, mas verdadeiros escudos contra o inverno. Enquanto observa esse universo de detalhes, percebe que a fabricação desses acessórios exigia não só habilidade, mas também um profundo conhecimento dos materiais e das condições climáticas locais. Era uma ciência prática, aperfeiçoada por gerações. No fim, você entende que, assim como as roupas, esses pequenos itens de proteção eram essenciais para a sobrevivência, reforçando a ideia de que, no mundo viking, nada era deixado ao acaso quando se tratava de enfrentar o frio. Você começa a sentir o peso da rotina que acompanha a manutenção das roupas durante o inverno. Não basta costurar, remendar e proteger. É preciso também armazenar e cuidar dos tecidos para que durem até a próxima estação. Nesse ambiente hostil, o simples ato de guardar as roupas se transforma numa tarefa vital. Dentro das cabanas, as roupas eram cuidadosamente dobradas e penduradas em ganchos ou colocadas em baús feitos de madeira, protegidas do mofo e da umidade que espreitavam a cada tempestade. Você imagina o cheiro de madeira antiga misturado com lã e couro, um aroma que para os vikings talvez fosse sinônimo de lar e segurança. Um fato histórico interessante é que os vikings não tinham armários como conhecemos hoje, mas usavam caixas e bolsas de couro para guardar pequenas peças, como luvas e gorros. Essas caixas eram muitas vezes feitas à mão e decoradas com entalhes simples, mostrando o cuidado dedicado a esses objetos cotidianos. Você percebe que o armazenamento das roupas também incluía o uso de ervas e resinas aromáticas para afastar insetos e evitar odores desagradáveis. Folhas de louro, pinho e até a mirra, conhecida por seu uso em rituais,
eram espalhadas entre as roupas, unindo a proteção prática com crenças espirituais. Curiosamente, uma prática marginal envolvia o uso de cinzas de madeira para limpar e desinfetar peças antes de guardá-las. Uma técnica que você acha quase milagrosa, considerando a simplicidade dos recursos disponíveis. Historiadores ainda discutem se essas práticas de armazenamento variavam conforme a região ou o status social, mas é claro que o cuidado em proteger as roupas era um aspecto universal para garantir que elas resistissem ao inverno e aos anos seguintes. Você imagina as conversas que aconteciam durante esses momentos, quando mulheres e crianças se reuniam para preparar as peças para o armazenamento, compartilhando histórias e reforçando os laços comunitários. Era mais que um cuidado físico, era um ritual de preservação e esperança. Enquanto observa, percebe que o ato de guardar as roupas é quase um prelúdio para o descanso, um momento de transição entre o trabalho árduo do dia e a calma da noite viking. Esse cuidado, quase ritualístico, reforça a conexão entre as pessoas e os objetos que as mantém aquecidas e protegidas, um elo silencioso que atravessa o tempo. Você percebe que, para os vikings, o inverno não era apenas uma estação para suportar, mas também uma época para planejar e preparar o futuro. A confecção e o reparo das roupas eram parte de um ciclo maior, que envolvia a criação e o manejo dos animais que forneciam as peles e a lã necessárias para enfrentar o frio rigoroso. Imagine as pastagens cobertas de neve, onde ovelhas e cabras, resistentes ao clima severo, eram cuidadas com atenção especial durante os meses frios. A coleta da lã, que parecia tão simples para você, era na verdade um ritual que dependia do conhecimento sobre os ciclos de crescimento do pelo e do clima. Retirar a lã na época certa garantia não só a qualidade do material, mas também a sobrevivência dos animais. Historicamente, a importância da criação de animais na economia viking é amplamente reconhecida. Eles dependiam dessas fontes para alimentação, vestimenta e comércio. Curiosamente, os vikings utilizavam técnicas específicas para lavar e preparar a lã antes da fiação, como o uso de cinzas e água quente, que ajudavam a limpar e amaciar as fibras. Você percebe que o manejo dos animais e a obtenção da matéria-prima para as roupas exigiam um trabalho coletivo, envolvendo não só os criadores, mas toda a comunidade. As crianças aprendiam desde cedo a importância do cuidado com os animais e o respeito pela natureza, conceitos que, de certa forma, ecoam no nosso mundo atual. Uma curiosidade excêntrica é que algumas tribos vikings usavam penas de aves para reforçar partes das roupas, aproveitando a leveza e o isolamento térmico. Embora não tão comuns quanto a lã ou o couro, esses detalhes mostram a criatividade desses povos em aproveitar o que o ambiente oferecia. Historiadores ainda discutem se a seleção das raças de animais e a qualidade da lã variavam conforme a região da Escandinávia, mas o consenso é que essa diversidade influenciava diretamente a durabilidade e o conforto das roupas produzidas. Você imagina o ciclo anual de coleta, preparo, fiação e costura como um processo quase sagrado, que unia natureza, trabalho e cultura em uma harmonia necessária para a sobrevivência. A cada inverno, os vikings renovavam não apenas suas roupas, mas também sua conexão com a terra e os animais. Esse entendimento amplia sua visão sobre como, mesmo em tempos difíceis, o cuidado e a sabedoria eram elementos fundamentais para enfrentar o frio. Um lembrete de que a resiliência vem de raízes profundas. Você começa a perceber que, mesmo com toda a habilidade e dedicação na fabricação e manutenção das roupas, o inverno viking exigia adaptações constantes. E uma das mais importantes era o uso de várias camadas de vestuário. Imagine que, para enfrentar o frio cortante, não bastava uma única peça grossa, era preciso empilhar tecidos, peles e mantos, criando um isolamento térmico eficiente e flexível. O sistema de camadas funcionava quase como uma engenharia natural. A camada mais próxima do corpo geralmente era feita de linho ou lã fina, materiais que absorviam o suor, mantendo a pele seca. Por cima vinham camadas mais grossas de lã ou pele, que retinham o calor e protegiam contra o vento e a umidade.
Finalmente, capas e mantos pesados fechavam o conjunto, bloqueando o frio externo. Historicamente, sabe-se que os vikings valorizavam essa técnica de vestir em camadas, que permitia ajustar o conforto térmico conforme a atividade e o clima. Você imagina a praticidade disso? Em uma batalha, uma viagem ou mesmo em casa, poder tirar ou colocar camadas era crucial para evitar o superaquecimento ou a exposição ao frio. Uma curiosidade excêntrica é que alguns vikings usavam cintos para prender as camadas, evitando que elas ficassem frouxas demais e permitissem a entrada do vento. Esses cintos também serviam para carregar ferramentas, pequenas bolsas e até armas, tornando-se acessórios multifuncionais. Você percebe que essa técnica de camadas tem um paralelo moderno. Lembra aquelas roupas de esqui que você já viu, onde o equilíbrio entre isolamento e respirabilidade é fundamental. É quase engraçado pensar que, mesmo milênios atrás, o senso prático dos vikings antecipava tendências que só hoje foram formalizadas. Historiadores ainda discutem se o número exato de camadas variava muito entre homens e mulheres, ou entre regiões, mas o consenso é que a estratégia era amplamente adotada e ensinada desde cedo. Enquanto observa essa dança de tecidos e pele sobre o corpo, você entende que cada camada é mais do que proteção física. É uma linha de defesa contra um ambiente implacável, um abraço terno e calculado que mantém a vida pulsando. Assim, no silêncio do inverno, as camadas de roupa viram um escudo invisível, que protege e envolve quem sabe usar essa sabedoria antiga com respeito e paciência. Você começa a perceber que, para os vikings, a costura não era apenas uma tarefa prática, mas também uma forma de expressão pessoal e até mesmo de identidade cultural. Cada pessoa, ao vestir suas roupas costuradas e bordadas à mão, carregava consigo um pedaço da história e da alma de seu povo. Imagine que, enquanto as agulhas se movem com destreza, cada ponto e cada linha são como pequenos capítulos de uma narrativa maior, uma história que fala de coragem, de viagens pelo mar, de batalhas e de lares quentes em meio ao frio. Essas roupas, além de proteger, contavam histórias que eram compreendidas por quem as vestia e por aqueles que as reconheciam. Um fato histórico importante é que os vikings tinham uma forte tradição oral e visual, onde símbolos e padrões tinham significados específicos. Algumas roupas apresentavam bordados que indicavam o clã, o status ou até mesmo a profissão da pessoa. Você pode imaginar a importância disso em uma época onde a identidade visual era essencial para estabelecer respeito e confiança. Curiosamente, uma das peças mais icônicas é o broche que segurava a capa, muitas vezes decorado com símbolos rúnicos e motivos animais, mostrando a ligação entre a vestimenta e a mitologia nórdica. Historiadores ainda discutem se esses símbolos eram usados para proteção mágica ou simplesmente como ornamentos. Você também percebe que, apesar das condições difíceis, havia espaço para a criatividade e até para a vaidade, como pequenos detalhes que diferenciavam as roupas comuns das feitas para ocasiões especiais, como festivais ou cerimônias religiosas. Essa expressão por meio da costura e do vestuário ajudava a fortalecer a coesão social e a transmitir valores culturais entre as gerações. Era uma linguagem silenciosa, porém poderosa, que conectava o indivíduo ao coletivo. Enquanto observa essas nuances, você entende que a costura dos vikings é mais do que técnica. É uma arte viva, que pulsa com histórias e emoções, fazendo das roupas um testemunho do espírito humano que desafia o inverno e o tempo. Você começa a perceber que, mesmo com todo o cuidado e habilidade, a costura viking enfrentava desafios inesperados durante os longos invernos escandinavos. Entre eles, um dos maiores problemas era o desgaste natural das roupas causado pelo uso constante e pelas condições adversas do ambiente. Vento forte, neve, chuva e frio intenso que pareciam querer destruir tudo. Imagine-se tentando manter a integridade de uma túnica ou de uma capa, enquanto ela é exposta a tempestades de neve e temperaturas que podem congelar até o pensamento. Para os vikings, isso significava que a costura precisava ser reforçada, não apenas para unir pedaços de tecido,
mas para garantir que as roupas resistissem às agressões do clima e à rotina dura do dia a dia. Um fato histórico relevante é que os vikings utilizavam técnicas específicas de costura dupla ou tripla, onde as camadas eram costuradas umas sobre as outras, aumentando a resistência das roupas. Essas técnicas eram passadas de geração em geração, aprimoradas com o tempo para atender às necessidades de sobrevivência. Curiosamente, há registros de que algumas roupas eram tratadas com óleos naturais para aumentar sua impermeabilidade, uma prática que lembra os modernos revestimentos para tecidos que usamos hoje. Historiadores ainda discutem se essas técnicas eram amplamente utilizadas ou restritas a peças especiais. Você também descobre que, mesmo com essas precauções, as roupas podiam se desgastar rapidamente nas partes mais expostas, como os ombros e os punhos. Por isso, costureiras habilidosas desenvolviam reforços específicos, usando pedaços de couro ou tecidos mais grossos para prolongar a vida útil das peças. Uma curiosidade excêntrica é que algumas roupas apresentavam pequenas aberturas estrategicamente posicionadas, como válvulas de ventilação para evitar o superaquecimento, especialmente durante trabalhos pesados. Essa inovação simples demonstra o quanto os vikings eram atentos ao conforto, mesmo em meio ao frio rigoroso. Enquanto você imagina o esforço constante para manter as roupas em bom estado, fica claro que a costura não era uma tarefa estática, mas um processo dinâmico, de adaptação e resistência. Cada ponto costurado era uma resposta ao desafio do inverno. No fim, você entende que a habilidade de reforçar e reparar as roupas era tão crucial quanto a própria habilidade de costurá-las. Era uma dança constante entre a fragilidade do tecido e a força da mão que o sustentava. Você percebe que, para os vikings, o inverno não era apenas uma época de trabalho árduo e desafios constantes. Também era tempo de celebração e de rituais que envolviam as roupas que eles costuravam e usavam. Vestir-se para essas ocasiões não era apenas uma questão de aquecimento, mas de mostrar respeito às tradições e aos deuses que protegiam o povo. Imagine a preparação para um festival ou uma cerimônia religiosa, onde as roupas ganhavam um cuidado especial. As peças eram limpas, remendadas com capricho e adornadas com detalhes que carregavam significados simbólicos. Talvez um bordado específico ou um broche especial fossem escolhidos para atrair proteção ou boa sorte. Historicamente, sabe-se que certos símbolos nórdicos como o Valknut ou o Mjolnir, o martelo de Thor, eram frequentemente incorporados em vestimentas e acessórios durante eventos importantes. Curiosamente, esses símbolos podiam servir tanto para expressar fé, quanto para intimidar inimigos, mostrando que a roupa tinha um papel multifuncional. Você também descobre que as cores usadas nessas roupas cerimoniais tinham significados específicos. O vermelho podia simbolizar força e proteção, o azul, sabedoria, e o verde, fertilidade. Historiadores ainda discutem se as tinturas usadas eram exclusivamente naturais, ou se havia técnicas mais avançadas para obter tonalidades duradouras. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas comunidades vikings, as roupas usadas nas cerimônias eram guardadas com extremo cuidado, passadas apenas entre membros da família, quase como relíquias sagradas. Essas peças raramente eram usadas em outros momentos, aumentando seu valor simbólico. Você imagina o clima na cabana durante essas preparações, o burburinho das vozes, o cheiro da fumaça e da lã fresca, e o brilho do fogo refletido nos detalhes das roupas especiais. É um momento de pausa na rotina dura do inverno, onde a beleza e a espiritualidade se encontram. Enquanto observa, entende que a costura e o cuidado com as roupas nessas ocasiões reforçavam a identidade cultural dos vikings, fortalecendo os laços sociais e a conexão com suas crenças. Por fim, você percebe que, mesmo diante do frio e da dificuldade, o espírito humano busca maneiras de celebrar e encontrar significado, e as roupas feitas com tanto esforço são parte fundamental dessa busca. Você começa a entender que a costura durante os longos invernos vikings também estava profundamente ligada à transmissão de conhecimento e tradições entre gerações. Não era apenas sobre criar roupas.
Era sobre passar um legado de habilidades, histórias e valores que mantinham a comunidade unida e pronta para enfrentar o frio e os desafios da vida. Imagine as jovens aprendizes sentadas ao lado das costureiras mais experientes, observando cada movimento das mãos e repetindo os pontos com concentração. É um momento de aprendizado silencioso, mas poderoso, onde a técnica se mistura com as histórias contadas em voz baixa, sobre ancestrais, batalhas, viagens ao mar e até truques para manter o calor. Historicamente, sabe-se que o conhecimento sobre técnicas de fiação, tecelagem e costura era transmitido oralmente e na prática, sem livros ou manuais. Curiosamente, esse saber incluía não só o aspecto técnico, mas também crenças e rituais associados à proteção das roupas e do próprio tecido. Você percebe que essa transmissão de conhecimento criava um forte vínculo entre as mulheres da comunidade que eram as guardiãs dessas tradições. Historiadores ainda discutem até que ponto essas práticas ajudavam a manter a coesão social e a identidade cultural em tempos difíceis. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas histórias, menciona-se que as jovens aprendizes deviam jurar silêncio sobre certos segredos da costura, como pontos especiais ou fórmulas de tingimento, conferindo ao ato de costurar um caráter quase místico. Você imagina o ambiente da cabana, com o som suave das agulhas, a luz trêmula das velas e o aroma da lã, criando uma atmosfera que mistura o cotidiano com o sagrado. É um espaço onde passado e presente se encontram, tecido a tecido. Enquanto você absorve essa imagem, entende que a costura era mais do que trabalho, era um ritual de preservação da identidade e uma forma de resistir à passagem do tempo. Assim, em cada ponto dado pelas mãos habilidosas, uma história é contada, e uma cultura é mantida viva, pronta para ser vestida e passada adiante quando o próximo inverno chegar. Você percebe que, para além da costura em si, os vikings precisavam lidar com os desafios logísticos de conseguir materiais durante os longos invernos, quando o acesso a recursos era limitado. Obter peles, lãs e outros tecidos necessários para fabricar e reparar roupas era uma tarefa que exigia planejamento e cooperação. Imagine as expedições organizadas para caçar animais em regiões remotas, muitas vezes enfrentando condições severas para garantir que a comunidade tivesse o suficiente para se proteger do frio. A coleta de lã também dependia do cuidado contínuo com os rebanhos, que precisavam sobreviver ao inverno rigoroso para fornecer material na primavera. Historicamente, sabe-se que os vikings usavam rotas comerciais para adquirir tecidos mais finos e tinturas raras, mostrando que mesmo em um mundo tão antigo havia uma rede de trocas sofisticada. Curiosamente, o comércio não se limitava apenas a itens práticos, mas incluía objetos de prestígio, como tecidos de seda, que impressionavam e simbolizavam poder. Você também descobre que, durante os invernos, os estoques de materiais eram monitorados com atenção, pois uma escassez poderia significar problemas graves para a sobrevivência. Historiadores ainda discutem se algumas tribos desenvolviam técnicas de substituição com materiais locais quando os recursos tradicionais eram escassos. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns relatos, os vikings usavam fibras de urtiga para tecer tecidos, uma alternativa surpreendente e sustentável que produzia roupas resistentes e confortáveis. Essa técnica quase esquecida revela a inventividade desses povos diante das limitações ambientais. Você imagina as reuniões ao redor do fogo, onde líderes e artesãos discutiam estratégias para garantir que não faltasse material para a produção de roupas, entendendo que a sobrevivência dependia não só da habilidade na costura, mas também da gestão eficiente dos recursos. Enquanto você reflete sobre isso, percebe que a costura dos vikings não era um ato isolado, mas parte de uma teia complexa que envolvia natureza, economia e sociedade. Um sistema que mantinha a comunidade unida e preparada para enfrentar os rigores do inverno. Essa compreensão amplia sua admiração pela resiliência e organização desses antigos habitantes do norte, que souberam sobreviver em um ambiente tão desafiador. Você sente que chegou ao ponto em que começa a compreender não só o ato de costurar,
mas a alma por trás de cada ponto dado pelos vikings em suas roupas durante os invernos longos e implacáveis. Cada peça carregava um peso de significado, uma história de luta, arte, resistência e conexão profunda com a natureza. Você percebe que, apesar das adversidades, havia uma beleza na rotina diária de costura. O ritmo constante da agulha, o toque das fibras, o calor das mãos contra o frio. Era uma dança silenciosa, quase meditativa, que unia gerações e mantinha viva a cultura. Mesmo em meio ao gelo e à escuridão, essas roupas eram como um abraço caloroso que transcende o tempo. Um fato histórico fascinante é que, graças à preservação em tumbas e locais úmidos, hoje temos acesso a detalhes incríveis dessas roupas, permitindo que estudiosos e artesãos modernos tentem recriar essas técnicas ancestrais. Curiosamente, essa busca pela autenticidade tem crescido entre entusiastas da história, mostrando que o legado viking ainda pulsa forte. Você lembra que historiadores ainda discutem se a prática da costura e manutenção das roupas era exclusiva das mulheres, ou se os homens também participavam, talvez de formas diferentes, e como essas dinâmicas variavam em diferentes comunidades. Agora você visualiza toda essa teia de saber, trabalho e tradição se entrelaçando em cada túnica, em cada capa, em cada costura. A costura viking era mais do que um simples ofício. Era um modo de enfrentar o inverno, um ato de amor pela vida e pela continuidade. Enquanto o fogo se apaga lentamente e o silêncio da noite, viking se instala, você sente a paz que vem de entender o valor escondido em cada detalhe. Um valor que supera o frio e a escuridão, aquecendo a alma. Agora que você caminhou por essas histórias e processos antigos, é hora de desacelerar. Respire fundo. Sinta a calma que se instala como um cobertor quente e macio ao seu redor. Imagine o som suave do vento lá fora, embalando o silêncio da noite, enquanto você se aconchega sob várias camadas de roupa, feitas com cuidado e amor por mãos habilidosas. Permita que cada ponto, cada linha costurada em sua mente, dissolva a tensão do dia, trazendo uma sensação de segurança e conforto. Você está seguro aqui, protegido pela sabedoria de um povo que sabia transformar o frio mais cruel em algo suportável, até mesmo belo. Deixe que a suavidade dessa história se torne parte do seu sono, embalando seus pensamentos e levando-os para um lugar tranquilo, onde o tempo desacelera e a paz reina. Tudo está bem, e você está exatamente onde precisa estar. Imagine as roupas quentinhas dos vikings envolvendo você num abraço, um abraço que atravessa séculos, um abraço que diz que mesmo nos tempos mais difíceis sempre há calor e cuidado. Agora respire lentamente, relaxe e permita que o sono chegue devagar, gentilmente, como a neve que cai silenciosa no campo. Boa noite, e que seus sonhos sejam tão serenos e profundos quanto as histórias que você acaba de ouvir. Bons sonhos!